Eis aqui o clímax da vida, da história de Abraão. O momento mais radical, mais crucial, dramático. Que provação é essa? Deus pôs Abraão à prova. Deus testou a Abraão. Ninguém, ao ser tentado, diga que foi tentado por Deus. Porque Deus não tenta ninguém. Quem tenta é o diabo. Porque tentação, o ato de tentar, é sempre um ato de tentar derrubar. O intento do inimigo é matar, roubar, destruir, é tentar para humilhar, é tentar para a desgraça, é tentar para a queda. Tentar, Deus não tenta. Quem tenta é o inimigo, é Satanás. Deus testa, Deus prova, e Ele permite, Ele nos coloca em situações de provação para o exercício da nossa fé, para o nosso crescimento e até mesmo para que venha se evidenciar qual é o caráter de nossa fé e de nossa confiança em Deus. Deus chamou a Abraão. Muitos e muitos anos atrás, antes disso, Deus chama a Abraão, Deus se revela a ele, fala com ele, e ao falar com Abraão, Deus diz para ele: saia da tua terra, da tua parentela, deixa tudo e vá para o lugar que eu vou te mostrar, vá para a terra de Canaã. Assim começa a história de Deus com Abraão, e a resposta de Abraão foi pronta, imediata. Ele obedeceu a Deus, deixou e foi para Canaã. Ele já foi chamado idoso, sua esposa também era idosa, ela era estéril. Abraão não tinha filhos, e Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho, e que deste filho sua descendência seria muito abençoada, e viria a salvação, o Salvador. Um descendente de Abraão viria a ser o Redentor, e essa é uma promessa que aponta para Jesus Cristo. Então Deus havia chamado Abraão e prometido uma descendência abençoada, com um propósito missionário de ser uma descendência abençoadora. Eu te abençoarei, abençoarei a tua descendência. Deus prometeu o nascimento de um filho, mas passou uma década e nada de resposta. 2 décadas, nada dela engravidar. Promete e testa. Já o período longo, anos e anos, décadas se passando e sem resposta, já é um baita teste. Deus fala com você, você obedece, você vai na direção de Deus, e cadê a resposta de Deus? E você vai ficando cada vez mais velho. E se a esposa já era estéril, no vigor da sua saúde, na sua juventude, que dirá agora com o passar dos anos, décadas, tudo ficando cada vez mais complicado e difícil? Se já era impossível e já seria um milagre fora de série, extraordinário, que ela engravidasse imediatamente após a promessa, décadas se passaram e nada de gravidez. Mas o milagre aconteceu. Deus torna muitas vezes as coisas mais difíceis. A ressurreição de Lázaro é com 4 dias. Ele já cheira mal. Ou seja, para que não reste nenhuma sombra de dúvida que foi Deus, o ser máximo e todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, quem operou. Não foi o acaso, não foi a medicina, não foi a ciência, não foi este, não foi aquele, foi Deus. Então, ele já havia passado nesse teste, ele já havia mantido sua fidelidade ao longo de todo esse período de espera. Agora nasceu Isaac, e muito tempo se passou. Isaac já é agora um adolescente quando entramos no capítulo 22. Depois destas coisas, o menino já é adolescente. Então, cumpriu-se a promessa de Deus, e louvado seja o Senhor, a história terminou bonita e tranquila. Mas temos algo muito inesperado. Deus deu a vida. Deus fez com que a mulher estéril se tornasse fértil, com que os idosos pudessem ser pais. Deus deu Isaac, Isaac crescia, e agora Deus chega e pede o Isaac. Isso é chocante para nós, chocante. Como assim, Deus? Isso é totalmente contraditório. O Senhor é o Deus da vida, o Senhor deu a vida, o Senhor deu Isaac,
E agora o Senhor está pedindo que eu sacrifique o meu filho. Gente, alguém consegue entender isso aqui? Eu não entendo. Alguém me ajude. Você acha que o Abraão entendeu? Certamente não. Por que ele deu a vida? Por que ele fez aquele tremendo milagre? E por que agora que o menino cresce, que as promessas se cumpriram? A promessa não era em Isaac, será chamada a tua descendência. Mas como assim ele pede? Como é que vai ficar a história? Abraão não tinha uma resposta, ele não sabia como é que essa história ia terminar, mas ele sabia que Deus era fiel, ele sabia que Deus era poderoso até para ressuscitar. Diz o autor de Hebreus que o Abraão cria na fidelidade desse Deus que fez a promessa, e cria que seu filho poderia vir a ser ressuscitado. Olha o poder da fé. Uma passagem da Bíblia ajuda bastante, é um paralelo que a gente pode estabelecer com a poesia de Jó. Jó, a semelhança de Abraão, fiel, irrepreensível, homem de Deus, tanto um quanto o outro. Deus abençoa Jó, filhos, prosperidade, bênção. Abençoa Abraão, sim, bênção, graça, filho. E de repente, a prova de Jó. O diabo estava tentando para derrubar Jó, e Deus permitiu que essa tentação viesse a Jó para provar a Jó, para testar a Jó, para mostrar a fidelidade de Jó de uma maneira tremenda. Jó não vai perder os filhos? Vai. Não vai perder os bens? Vai perder os bens. A mulher de Jó não vai abandoná-lo? Vai dizer assim: olha só a desgraça que se abateu sobre nós. Esse teu Deus não está com nada. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Dê cabo da sua vida. Esse Deus não presta, esse Deus é mau, esse Deus não existe. Amaldiçoa o teu Deus e morre, disse ela para ele. Sabe qual foi a resposta dele? Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Gente, que frase é esta de Jó? Não foi Deus quem deu? Não foi Deus que agora levou? Como é que eu vou amaldiçoar a Deus? Ele é Deus. Tem o direito de dar, se assim o desejar, e tem o direito de tomar para si, se assim o quiser. Ele segue sendo Deus a despeito das circunstâncias. Eu não entendo tudo. Nessa passagem não há nenhuma expressão dos seus sentimentos, dos seus conflitos. Em Jó, na poesia de Jó, nós vemos todo o drama que se passou no coração de Jó, e isso traz luz para aquilo que muito possivelmente também se passou dentro de Abraão. Mas tanto um quanto o outro não pecaram, não blasfemaram. Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará. Eu sei que essa história não termina em tragédia. Eu sei que a história não termina em cruz, ao dia da ressurreição. Nossa vida e nossa jornada aqui na terra é uma caminhada à sombra da cruz. Nunca se esqueçam da cruz, mas sempre à luz da ressurreição. E estas coisas se casam. Não há ressurreição sem a cruz. Não há céu sem aprovação. Meus irmãos, todos nós seremos provados. E a fé aqui é um texto que mostra que fé não é coisa da boca para fora. A tua fé vai ser provada. O que você sente, a tua relação com Deus vai passar por testes. Porque se você pensa que isso é coisa do passado, lembre-se que no Novo Testamento temos a oração do Pai Nosso. Chega naquela parte e diz assim: não nos deixes cair em tentação. Por que que a oração que Jesus nos ensinou diz: não nos deixes cair em tentação? Não seria melhor, Jesus, vamos corrigir isso, Senhor, não nos deixe sofrer tentação? Puxa, que alívio! Por que não é? Não nos deixe sofrer a tentação. Nos livre da tentação, Senhor. Nos livre da tentação. Pronto, e ponto final. Não nos deixes cair em tentação. A própria oração do Senhor traz esse princípio, que não adianta orar para ficar livre da experiência da tentação, para não passar por provação, por teste. Não podemos orar nesse sentido, mas podemos orar: Senhor, nos dê força. Assim como Jesus intercedeu por Pedro, quando Pedro seria tentado: eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não desfalecesse.
O Senhor está intercedendo por nós, Ele está conosco na nossa batalha, Ele esteve com Jó, sempre presente, a despeito das circunstâncias, muitas vezes o que nós passamos, o tamanho, a dimensão da provação, sendo ela tamanha, dá uma certa ideia de abandono. Jesus na cruz teve essa sensação, ele chega a dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Há num certo sentido, um certo abandono, uma certa entrega, que pode ser suposta por nós como algo pleno, definitivo, quando se trata apenas de uma permissão, para que a gente venha a sofrer até determinado ponto, que a gente venha a ser provado e testado e venha a ser aprovado. Deus está conosco. Deus não abandonou Jesus de fato. Deus não abandonou Jó de fato. Deus não abandonou Abraão de fato. Deus está presente. Eu roguei ao Pai por ti, Pedro, para que a tua fé não desfalecesse. Deus está conosco nessa luta, nessa hora. Deus chama Abraão. Abraão, é muito interessante. A resposta de Abraão é a mesma resposta que Moisés deu, é a mesma resposta que Isaías deu, é a mesma resposta que Samuel deu, a mesma resposta que os servos de Deus devem sempre dar a Deus quando somos abordados por Deus, quando ouvimos a palavra de Deus, quando ouvimos a voz do Espírito Santo, quando Deus se manifesta a nós. Deus se manifestou a Abraão, Abraão chamou pelo nome, e a resposta dele foi esta: eis-me aqui. Eis-me aqui. 3 vezes você vai ver o eis-me aqui aparecendo nesse pequeno texto que nós lemos. Foi agora, quando Deus o chamou. Abraão, ele diz: eis-me aqui. Mais adiante, quando Isaac chama: pai Abraão, a resposta foi a mesma: eis-me aqui, meu filho. É um Abraão pronto, sempre pronto para ser abordado. Seja abordado por Deus, ele está pronto para responder. Seja abordado pelos homens, seja abordado pelas questões desta vida, ele está pronto a responder. E por fim, quando o anjo se manifesta: Abraão, Abraão, não faças isto. Eis-me aqui. Abraão, Abraão, e ele responde: eis-me aqui. Eis-me aqui, meus irmãos. Você está diante da palavra de Deus, está diante do Senhor, de um Deus cujos caminhos são inescrutáveis, transcende a nossa compreensão. Ele tem um caminho no meio da tormenta, ele tem planos e razões que nós não compreendemos perfeitamente. Jesus certa vez disse para Pedro: Pedro, o que eu faço hoje você não entende, mais tarde somente compreenderás. Há muita coisa, meus irmãos, que a gente não sabe. Vá para a terra de Canaã, você não sabe o que você vai encontrar lá. Deus está pedindo, Deus está requerendo, e Ele está pronto a responder. E veja só, pegue seu filho, seu único filho, ofereçam em holocausto. E veja, versículo 3, na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada. Deus está chamando. Tem gente que diz: deixa-me primeiro fazer isso. Jesus está chamando, e as pessoas dizem: olha, eu vou pensar no caso. Não é assim que você lida com Deus. Assim você pode lidar com qualquer chamado desta vida, mas com Deus não. Se é Deus quem está falando, se é o Senhor quem está chamando, a nossa resposta precisa ser: eis-me aqui. E uma prontidão para obedecer, porque não se trata de opção, se trata de mandamento, e é Deus quem pede, é o Senhor quem está falando. E ele sabia muito bem que era o Senhor, ele conhecia a voz de Deus, e ele não titubeou. De madrugada, meus irmãos, prontamente, sem titubear, sem vacilar, ele respondeu positivamente, se levantou e foi. Agora a prova exige não apenas uma resposta pronta e imediata, mas também uma perseverança. Veja o versículo 4. No terceiro dia, você respondeu prontamente. Deus acabou de falar, a voz de Deus ainda está muito fresca nos seus ouvidos. Mas não basta sermos prontos, precisamos ser perseverantes, firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. No terceiro dia, seguia ele firme no propósito de obedecer. Isso é muito importante. E ele diz para os seus servos: fiquem aqui,
Eu e o rapaz iremos até lá. Depois de termos adorado, voltaremos. Está no plural? Voltaremos nós, eu e ele. Sabia que Deus era fiel e poderoso até mesmo para ressuscitar seu filho, fosse o caso do sacrifício ser realmente realizado. Aqui a gente vê Deus soberano e a gente vai ver Deus gracioso, Deus provedor. Voltaremos, os dois caminharam juntos, meus irmãos, juntos. Terceiro dia juntos, agora sozinhos juntos. E agora você, Abraão, vai ouvir a voz do seu filho. O seu filho respeitosamente, seu filho que te ama, você que ama tanto seu filho. Voltando, você está sentindo o cheiro do seu filho, você tem a presença do seu filho, você pode tocar no seu filho. E você ouve a voz do seu filho dizendo: pai Abraão. Parece que caiu a ficha para ele nesse momento. Eu estou vendo a lenha para o sacrifício, estou vendo também o cutelo, estou vendo aí a faca. Mas cadê o cordeiro? Não está faltando alguma coisa? E agora vem a resposta de Abraão. Meus irmãos, eu não sei qual é a tua resposta na hora da provação, qual é a tua confiança em Deus na hora que tudo se levanta contra você. Eu sei qual foi a resposta de Abraão: o Senhor proverá. Tudo está conspirando contra, tudo são ventos contrários, é uma baita provação. E você é capaz de, no meio daquela tremenda provação, daquele tremendo teste, ter essa declaração de fé e de confiança na fidelidade, no caráter, na promessa. O Senhor proverá para si, meu filho. Versículo 8. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus proverá. Não sei o que vai acontecer a seguir, mas eu sei que Deus é fiel. E aí, quando chega no local, ele prepara tudo para o momento derradeiro. E quando ele levanta a mão para sacrificar o seu filho, uma voz do céu. O anjo chama Abraão. Abraão então é chamado 3 vezes. É chamado por Deus, é chamado pelo filho e é chamado agora pelo anjo, que em nome de Deus fala: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então o anjo lhe diz: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus. Meus irmãos, quantas provações precisaremos passar para que fique patente e claro que nós tememos a Deus? Parece que no começo desse capítulo Deus ainda não sabia. Mas como assim Deus sabe todas as coisas, não é? Deus acima do tempo pode antever tudo. Mas quando Ele antevê tudo, quando Ele vê tudo, Ele está vendo qual é a resposta, qual é a atitude de Abraão. O que Deus sabe, sabe porque assim o foi e assim aconteceu. Deus não sabe porque Ele está causando os atos de Abraão. Deus sabe porque Ele soberanamente antevê e tudo sabe. Mas Ele só sabe porque naquele momento Abraão foi capaz de chegar até aquele ponto de fidelidade, de lealdade e de resposta a Deus. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Isso promoveu uma glória do nome de Deus. Isso envergonhou. Eu fico imaginando as apostas dos demônios. Abraão vai cair. Isso é demais. Jó vai falhar, não tem jeito. Teve gente que perdeu muito dinheiro lá no inferno, com essas jogatinas infernais. Abraão, eu estou muito invocado com esse negócio de jogo, né? Nunca vi tanto. Tem uma coisa absurda aqui acontecendo. Gente, isso é uma perdição. E adolescentes já sendo introduzidos nessa onda. Gente, fiquemos longe desses vícios, dessas coisas que desgraçam as vidas, as famílias e tudo mais. Isso é que o diabo faz, tentar a pessoa para destruir o ser humano. E a gente sabe que Deus não quer sacrifícios humanos. Deus não quer, Deus não pede isso, mas Ele dá. Ele nos amou tanto que Ele deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para ser o nosso Salvador. Esse é o Cordeiro que o Senhor proveu. O Senhor proverá, Ele provê, e Ele proveu esse Cordeiro. E eu quero contar uma experiência particular.
Porque eu disse para vocês que a gente é provado, que Deus dá e Deus pode tirar, e que o dever de todo ser humano é amar a Deus sobre todas as coisas. Deus me chamou, Deus me deu uma esposa. Eu entrei para o ministério, meus irmãos, numa época em que os pastores metodistas livres ganhavam muito mal. Meu sogro era pastor metodista livre, tinha 11 filhos, e eu via a situação difícil que eles passavam. Ele não tinha casa. A maior parte dos pastores que foram de tempo integral não tiveram condições de comprar uma casa, de ter. E eu sabia, quando eu tinha 21 anos de idade, era recém-casado, eu recebi o chamado para o ministério, ia fazer 4 anos de teologia, e fiz, estudando à noite, plantava já a primeira igreja, e eu tinha 3 empregos ainda, naquela época. Por que eu tinha 3? Porque eu ganhava mal em cada um deles, mas somado dava alguma coisa. Tinha construído a nossa casinha, tínhamos casado, para ser pastor. Eu sabia onde eu estava me metendo. Eu sabia que eu estava escolhendo um caminho de muita privação. E assim que fui formado, eu aceitei o desafio para ser pastor de tempo integral. Nos meus empregos, eu deixei todos eles, eu tinha plano de saúde. Fui para a igreja, não tinha plano de saúde. E a aprovação foi esse primeiro ano de pastor de tempo integral. O Samuel tinha crises, ele tinha 3 anos de idade, crises homéricas de bronquite, e nós não tínhamos plano de saúde. E quando dava essas crises nele era terrível. Íamos para o postinho, íamos para o hospital público, aquela coisa, aquela luta. Numa das ocasiões, ele ficou muito mal, que nós levamos ele 4 vezes aos postos, assim, as clínicas públicas, durante aquele dia, para tentar, 4 vezes tínhamos tentado já, durante o dia. E ele não saía daquela crise, só piorava. Aí levamos ao hospital Saboia, aqui do Jabaquara. Já era tarde da noite. E aí aplicaram adrenalina, minofilina na veia, aquelas máscaras e tudo, e ele nada de melhorar, com os lábios roxos assim. Aí ele vai ter que ficar internado. Quando nós entramos na sala em que ele ficaria internado, que nós não poderíamos ficar juntos, filho de 3 anos, eu não sei quantos berços tinham ali naquela sala, parecia metade disso aqui, um bercinho atrás do outro, e a gente não pode ficar com o filho. Eu falei, mas aqui ele vai ficar meio perdido, será que tem médico e enfermeiro suficiente? A gente ficou num drama, não queríamos deixar o nosso filho lá. Não, a gente quer ficar com ele, não pode, vai ter que deixar, mas ele vai ficar aqui, ele está muito mal, está quase morrendo. Não, tem que ser desse jeito. Aí eu olhei para ela, nós conversamos, tomamos a atitude mais louca do mundo. Não recomendo isso para ninguém, não estou dizendo que minha atitude foi certa, acho que foi errada. Não sei se faria isso de novo, mas sei que foi assim. Chegamos à conclusão de que não podemos abandonar nosso filho aqui. Não vamos deixar ele sozinho aqui, meio perdido no meio desses inúmeros, dezenas e dezenas de berços. E não, vocês vão ter que assinar um termo de responsabilidade para tirar o menino daqui. Gente, você sabe o que é assinar um termo de responsabilidade com o menino naquele estado? Pela madrugada, chorando quase. Chorando por dentro, assinamos, eu e ela. Cristina, muito mais doida que eu. Entramos no carro e fomos para casa. Meu pai. Naquele momento eu dirigia, o meu menino atrás, com a Cristina atrás, ali no banco de trás. Eu orei assim para Deus. Eu lembro como se fosse hoje, gente. Orei assim, eu chorava por dentro. Eu quase que clamava por dentro. Aí eu disse, Deus, foi o Senhor quem deu. Eu não tenho, o Senhor sabe, eu não tenho mais nada. Eu não tenho plano de saúde, eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais onde recorrer. Eu só tenho o Senhor aqui na terra. Se o Senhor não curar, ele vai morrer. Se o Senhor quer levar, então o Senhor leva. E a minha atitude de coração era, eu vou aceitar a tua vontade. Não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Eu vou continuar te servindo. Eu podia ter continuado no emprego secular, eu teria plano de saúde, um tratamento melhor. Eu estou aqui, eu poderia estar até blasfemando, reclamando. O Senhor me abandonou, agora que eu deixei tudo, vim, fui te servir. E olha só a desgraça em que nós nos encontramos. Mas eu falei, Senhor, o Senhor deu. E se o Senhor levar, bendito seja o teu nome. E eu vou continuar te servindo. O Senhor é Deus, eu não entendo nada, não gosto nem um pouco do que está acontecendo. E ali orei, chegamos em casa,
Botamos ele lá no bercinho e ficamos velando por ele. A noite toda. Ele dormiu no carro, chegou em casa dormindo, ainda com o lábio roxo. Dormiu, velamos aquela noite, praticamente não dormimos. No dia seguinte ele acordou bem. Nunca mais na vida, ele tinha isso quase todo mês. Vocês não sabem o que era depois dos 3 empregos, chegar em casa quase meia-noite, e a Cristina dizer assim: o menino está ruim, você tem que levar ele para o hospital. Isso a gente fazia com muita frequência. Nunca mais ele teve uma crise. Mas eu sei que eu fui provado ali. Eu fui provado já em muitas outras ocasiões. Eu sei que Deus é bom. Eu sei que Deus é fiel. Mas eu sei também que Deus exige de nós fidelidade, lealdade. Cuidado para não ter uma fé fumaça. Uma fé que se esvai diante das provações. Podemos e devemos continuar orando: não nos deixes, Senhor, cair em tentação. Livra-nos do mal, do intento do maligno, através dessas provações, dessas tentações, que é fazer com que a nossa fé venha desmoronar. Deus, Jesus, o Espírito Santo, estão aí do nosso lado para fortalecer a nossa fé, para que a nossa fé não venha a esmorecer. Esse texto revela quem Deus é: soberano, gracioso, provedor. Esta passagem revela quem Abraão é: um homem de fé e confiança firme e inabalável em Deus. Meus irmãos, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele agirá. Confia que o Senhor soberano agirá poderosamente, graciosamente. Ele tem um caminho no meio do temporal. Ele atuou poderosamente na vida de Jó, restaurando as coisas para Jó. Preservando aqui também um cordeiro para a preservação da vida de Isaac, e um cordeiro que é Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, para a preservação da nossa alma, da nossa vida, do nosso futuro. Confia em Deus de todo o teu coração e não se estribe no seu próprio entendimento. Quem você pensa que é para questionar a Deus? Ainda que você não entenda, eu vou dizer uma coisa para você: confia, porque Ele é confiável. E aqueles que esperam no Senhor não serão de maneira alguma envergonhados. Não vão ficar na pior. Deus vai agir e age poderosamente.